Quem nunca ouviu no noticiário, né? Aquela frase: as contas do governo foram aprovadas com ressalvas. Sim, parece um jargão. Exato. Fica aquela coisa no ar, entre um parabéns e um cuidado. Mas o que isso realmente significa? Como é que funciona essa engrenagem toda, de prestar contas do dinheiro público? E quem fiscaliza, né? Quem de fato olha se os governantes estão cumprindo as regras? Essa é a pergunta de 1 milhão. E essas perguntas, olha, elas tocam no coração da democracia. Porque, no fundo, a gente está falando sobre como a sociedade vigia o poder. Não é só burocracia, sabe? É um mecanismo de confiança. Exatamente. E hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Nossa missão aqui é tentar desmontar essa engrenagem, entender os mecanismos de prestação de contas e fiscalização que são, assim, a espinha dorsal da gestão fiscal no Brasil. Certo. Ok, vamos desempacotar isso. E para guiar a gente, vamos usar os artigos 56 a 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa LRF. E o que é fascinante nesses artigos é que eles não tratam de um momento qualquer. Eles descrevem o fechamento do ciclo fiscal anual. É a hora da verdade. A hora da verdade. É onde os gestores públicos precisam abrir os livros e mostrar o que fizeram com os recursos. E o mais importante, a lei não foi criada só para punir quem erra. A grande sacada dela é criar um sistema robusto de prevenção. Ah, isso é interessante. Sim, de vigilância contínua, para evitar que o erro aconteça. Prevenção em vez de punição. Gostei desse ângulo. Então vamos começar pelo início desse ciclo. O artigo 56 já traz uma coisa que me chamou a atenção. A ideia de que não é cada poder por si. Como assim? Como funciona essa apresentação conjunta das contas? Essa é a primeira peça da engrenagem da responsabilidade que é compartilhada. A lei diz que o chefe do Poder Executivo, O presidente, governador ou prefeito. isso, ele é o responsável por entregar um pacote único de contas ao Tribunal de Contas, só que esse pacote não tem só as contas do próprio Executivo. Ele precisa consolidar, ou seja, juntar as contas dos chefes do Legislativo, do Judiciário e também do Ministério Público. Entendi. Então, o prefeito de uma cidade, por exemplo, não entrega só o relatório da prefeitura. Ele entrega um documento que inclui também o balanço da Câmara de Vereadores. Exatamente. E por que essa integração? Qual é a vantagem? A vantagem é ter uma visão do todo. O dinheiro público é um só, né? Essa consolidação força os poderes a dialogarem e impede aquele famoso jogo de empurra. Ah, sim. Impede que um gestor diga: minhas contas estão ótimas, o problema é o gasto excessivo do judiciário. A foto final mostra a situação fiscal completa daquele ente federativo. Faz sentido. Mas aqui vem o detalhe crucial para garantir a autonomia de cada um. O Tribunal de Contas, quando recebe esse pacotão, ele emite o que a lei chama de parecer prévio. Certo, parecer prévio. O que é isso na prática? Já é a decisão final? Não. Pensa no parecer prévio como um laudo técnico de um perito, sabe? Não é o julgamento final. O julgamento é do legislativo, né? Exato. O julgamento é do poder legislativo. Mas o parecer é a análise mais importante, que diz se a gestão cumpriu ou não as regras. E o ponto-chave é que o Tribunal de Contas emite um parecer separado para cada um dos poderes. Ah, então a entrega é junta, mas a análise é separada. Isso. A entrega é consolidada, mas a análise da responsabilidade é individualizada. Assim, se a Câmara de Vereadores gastou demais, a responsabilidade é dela. E o parecer vai apontar isso claramente. Entendi. É um sistema que força a cooperação na transparência, mas mantém a responsabilidade individual na hora da análise. Isso me leva a outra questão: o tempo. Um processo tão complexo assim precisa ter um prazo, senão poderia se arrastar para sempre. E a LRF é implacável com os prazos. O artigo 57 estabelece a regra geral: 60 dias. 60 dias? O Tribunal de Contas tem 2 meses a partir do recebimento para analisar tudo e emitir seu parecer. Mas a lei é inteligente. Ela reconhece que a realidade de uma capital não é a mesma de um pequeno município. Claro. Por isso, para municípios com menos de 200 mil habitantes que não sejam capitais, o prazo é estendido para 180 dias. Faz sentido.
Dá mais fôlego para estruturas menores. Mas tem um detalhe no parágrafo 2º desse artigo que soa quase como uma ameaça. Ele diz que os tribunais de contas não entrarão em recesso enquanto existirem contas pendentes. Peraí, isso é sério? Seríssimo. Quer dizer que, na teoria, os conselheiros poderiam ficar sem as férias de julho se um governante atrasar a entrega? Na teoria e na prática. Esse dispositivo é um dos mais fortes da lei e mostra a prioridade absoluta que o legislador deu a esse processo. A mensagem é cristalina, né? Com certeza. A fiscalização do dinheiro público não tira férias. O recesso do tribunal fica suspenso até que o último parecer seja entregue. É uma forma de pressionar os próprios órgãos de controle a manterem o ritmo. Uau! Isso dá uma dimensão da seriedade do negócio. Ok, então as contas são entregues de forma integrada, analisadas individualmente e dentro de um prazo rígido que não perdoa nem as férias. Mas um relatório entregue a tempo não adianta nada se a informação for superficial. O que exatamente a lei exige que esteja dentro dessas contas? E aqui, olha, está a grande virada de chave da LRF, algo que o artigo 58 estabelece. A maioria das pessoas pensa que prestar contas é sobre como o dinheiro foi gasto. Sim, é o que parece. Mas a lei diz que isso é só metade da história. O gestor é igualmente responsável por provar que fez o dever de casa para arrecadar o dinheiro. Como assim? Ele precisa mostrar que se esforçou para cobrar impostos? Em relação à previsão. Não basta dizer, arrecadamos menos por causa da crise. O gestor tem que detalhar no relatório. Detalhar o que, por exemplo? O que ele fez para fiscalizar e combater a sonegação? Quais ações tomou para cobrar os devedores, para recuperar a chamada dívida ativa? Dívida ativa, que, para quem não está familiarizado, é basicamente a lista de maus pagadores do governo, certo? Perfeito, a lista de devedores, pessoas e empresas. O governo precisa mostrar que está correndo atrás desse dinheiro. Em resumo, o artigo força o gestor a ter uma postura proativa, sabe? Entendi. Ele não pode só sentar e esperar o dinheiro dos impostos cair na conta. Ele é cobrado por seu esforço em garantir que a receita planejada de fato se concretize. É uma cobrança por proatividade, não só por obediência na hora de gastar. Nossa, isso muda tudo. Porque tira a desculpa do "a arrecadação foi fraca". A pergunta passa a ser, ok, mas o que você fez a respeito? Isso mesmo. Essa responsabilidade dupla sobre receita e despesa nos leva direto ao próximo ponto, a fiscalização. E aqui a ideia de prevenção fica ainda mais clara. Além dessa análise anual, o artigo 59 fala de uma vigilância permanente. Quem são os sentinelas e o que eles observam? O artigo 59 cria uma espécie de monitoramento em tempo real. Os sentinelas são dois. O Poder Legislativo, sempre auxiliado pelo braço técnico que são os tribunais de contas, Certo. e o sistema de controle interno de cada poder. E a lei é como um manual de instruções para esses sentinelas, dizendo exatamente para onde eles devem olhar. E quais são os pontos críticos nesse painel de controle? A lista é um verdadeiro check-up da saúde fiscal. Primeiro, o cumprimento das metas fiscais da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segundo, os limites mais perigosos: dívida, operações de crédito, garantias e a inscrição em restos a pagar. Ah, os restos a pagar, sempre polêmicos. Sempre. Terceiro e quarto ponto são cruciais. Se o governo estourou o limite de gasto com pessoal ou o limite da dívida, ele tem que mostrar as providências que está tomando para voltar aos trilhos. Ok. E por fim, um ponto muito importante: o uso do dinheiro de privatizações e venda de outros ativos. A lei quer garantir que esse recurso não seja usado para pagar despesa do dia a dia, como salários. É uma checagem constante dos pontos mais sensíveis das finanças públicas. Mas o parágrafo 1º desse artigo tem uma palavra mágica: alertar. Isso significa que o Tribunal de Contas não espera um navio afundar para soar o alarme. Exatamente. E este é talvez o mecanismo mais brilhante e preventivo de toda a lei. O alerta é a materialização daquela ideia de prevenção em vez de punição. Os tribunais de contas têm o dever de emitir um aviso formal ao gestor quando percebem que os indicadores estão se aproximando perigosamente da zona vermelha. Então, o alerta funciona como o sensor de estacionamento do carro. Ele não freia por você,
mas começa a apitar cada vez mais alto para avisar que você está prestes a bater na parede. A analogia é perfeita. É isso mesmo. E a lei define exatamente quando o bip tem que começar. Por exemplo, quando o gasto com o pessoal chega a 90% do limite máximo, o alerta é disparado. 90%? Isso. O mesmo vale para o endividamento. Se a dívida ou as operações de crédito atingem 90% do teto, o alerta é emitido. Outro gatilho é quando o próprio tribunal calcula que, no ritmo atual, as metas fiscais do ano não serão cumpridas. Isso levanta uma questão importante. Qual a consequência prática desse alerta? O gestor é obrigado a fazer alguma coisa? Olha, o alerta, por si só, não é uma punição. Ele é uma chance. É o sistema dizendo, atenção, corrija rumo agora, enquanto há tempo, antes que isso se torne uma ilegalidade. Entendi. Ele dá ao gestor a oportunidade de tomar medidas, cortar despesas, adiar investimentos, intensificar a arrecadação, para evitar estourar os limites. Isso previne sanções futuras para o administrador e, o mais importante, evita danos que podem ser irreversíveis para as contas públicas. E é aqui que a gente volta para a minha primeira pergunta, sobre as contas aprovadas com ressalvas. Como o alerta se conecta com a ressalva? Um alerta ignorado é o caminho mais curto para uma ressalva. Quando o Tribunal de Contas vai fazer aquela análise anual do artigo 56, uma das primeiras coisas que ele verifica é: eu emiti alertas durante o ano e o gestor, o que fez a respeito? Ah, sim. Se o gestor recebeu o bip do sensor, ignorou e bateu o carro, ou seja, estourou o limite, o parecer prévio certamente virá com uma ressalva grave, apontando a negligência. A ressalva é a constatação no fim do ano de um problema que o alerta tentou evitar meses antes. Então, o que a gente viu aqui foi um sistema completo. Começa com uma prestação de contas que integra todos os poderes, para ter uma visão geral. Tem prazos rígidos que não permitem adiamentos. Isso. E exige uma responsabilidade dupla, tanto sobre como se gasta, quanto sobre o esforço para arrecadar. Exato. É uma visão de 360 graus da gestão. E, para amarrar tudo, a fiscalização atua como esse sentinela, com um sistema de alarme, o alerta, que avisa antes que o desastre aconteça, dando tempo para uma correção de rota. É uma arquitetura muito bem pensada. Sem dúvida, esses artigos estabelecem um ciclo contínuo de responsabilidade, transparência e controle. Eles criam as ferramentas não apenas para o julgamento, mas para o acompanhamento. É a materialização da ideia de que o gestor público não é dono do dinheiro. Ele é um guardião. Exato, um guardião que tem o dever de prestar contas de forma clara e ser constantemente vigiado pela sociedade através dos seus órgãos de controle. Isso nos faz pensar. A lei cria mecanismos de alerta muito claros, quase como um diagnóstico médico preventivo. Quando um gestor público ignora repetidamente esses alertas dos tribunais de contas e a situação fiscal de um estado ou município se deteriora a ponto de quebrar, a responsabilidade é apenas do gestor que ignorou o aviso, ou há também uma falha no sistema político ou no poder legislativo que recebe esses mesmos alertas e deveria agir com mais firmeza antes que a crise se instale por completo?